Olá, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada do dia 14 de agosto de 2020, gravando o vídeo 155. Porque a partir de agora eu vou numerar os vídeos do canal, e esse é o 155, e eu vou aos poucos numerando os outros, até para facilitar localizar conteúdo. E também, entre outras coisas, eu vou começar a tentar cobrir certas carências, certas coisas que ficaram ausentes no canal, como temas que há muito me interessam e que eu nunca tratei aqui. E hoje é chegado o dia de lidar com esse tema que eu acho interessantíssimo, do solipsismo. Eu também vou aproveitar para fazer alguns efeitos aqui na minha cortina, aqui, que eu uso como um fundo para recorte, chroma key. Estou até com um dispositivo de iluminação aqui atrás para ver se melhora o efeito. Não quer dizer que os vídeos vão ser sempre assim, não, de forma alguma, a maioria não vai ser, mas eu quero experimentar alguns desses recursos para utilizar em alguns vídeos que eu acho que eles sejam necessários, especialmente para os vídeos do meu futuro canal que eu estou desenvolvendo ainda para divulgar meu livro de ficção científica e fantástica. Aí sim eu vou usar muito mais efeitos interessantes para chamar mais atenção. E vamos ver se esse efeito aqui funciona melhor. Eu vesti uma camisa com uma cor diferente do fundo. E que creio que para enfeitar um pouco e lidar mais com esse assunto tão curioso. E o que é o solipsismo? É a ideia de solo psique, unicamente. A ideia perturbadora de que só existe uma única mente no universo, a sua. Que tudo que você vê à sua volta não passa de uma ilusão, um sonho, que você está inserido num universo de fenômenos que são criados pelo seu próprio inconsciente. Da mesma forma como se você estivesse num sonho. E mesmo você sabendo que está sonhando, você tem noção de que as coisas vão acontecendo meio que a sua revelia. Mesmo quando você sabe que está sonhando, nem sempre você tem controle sobre as coisas que estão acontecendo. A diferença é que nessa hipótese solipsista, isso se aplicaria a toda a sua realidade, independente de você saber ou não. Ou para usar a linguagem na primeira pessoa, só eu existo. E você tem que sempre pensar em primeira pessoa. Não faz nenhum sentido eu chegar para alguém tentando te convencer que essa pessoa é uma ilusão. Não. Eu posso tentar refletir se as coisas além de mim são uma ilusão. Então, se eu utilizar a ideia solipsista na segunda pessoa, então eu tenho que dizer que você é um ser real e que eu sou a ilusão projetada pela sua mente. Mas no caso eu vou usar a primeira pessoa. Então essa é a ideia. É claro, essa é uma hipótese remota, improvável, mas ela tem uma certa importância do ponto de vista epistemológico. O que é epistemologia? É o estudo do processo de conhecimento, como episteme em grego, é o conhecer. Como que nós sabemos, como que nós temos o conhecimento, o entendimento das coisas, o que é que nós sabemos que é verdade ou não, o que é ilusão. É fato que ilusões existem. E algumas coisas nós achamos que são reais e outras não. Mas a gente sabe muito bem que nem todas as coisas são reais. Nós sabemos que muitas coisas são fictícias, muitas coisas são ilusórias. Muitas coisas de fato só existem na nossa imaginação. Isso nós sabemos claramente. Então, nós temos que, no mínimo, aceitar que a realidade convive com a fantasia, com a ilusão, com as coisas. O existente convive com o não existente. Ou melhor dizendo, sabemos que há as coisas que são ilusórias, realidade e ilusão. Mas esse grau de ilusão for muito maior do que nós pensamos, for dominar quase tudo, a totalidade das coisas, essa é a hipótese solipsista e o tanto que ela é perturbadora. E se você acha que ela não tem muita importância prática na sua vida, e não tem mesmo, não se preocupe com isso, mas ela tem uma importância não só epistemológica, mas como psicológica também. É uma longa história que eu desenvolvi com esse tema, eu lidei muito com ele, eu escrevi contos de ficção científica, já fiz umas 3 monografias a esse respeito, claro, vou linkar tudo. A minha tese de mestrado abordou esse assunto, além de outras. Também entrei em contato com alguns outros autores. Eu escrevi histórias de ficção científica sobre isso e tem outras histórias muito bem escritas. Mas o importante aqui é a gente pensar em termos de como que a gente estabelece bases seguras de conhecimento para que nós possamos ter certeza das coisas. Porque afinal vivemos num mundo de conceitos, de coisas que nós precisamos entender
realidades que a gente precisa confrontar e a gente precisa entender, conhecer as coisas. Mas como que a gente pode pretender conhecer as coisas se a gente não entende nem sequer como funcionam os processos de conhecimento? Aliás, isso é história filosófica, de uma forma condensada, é isso. É um primeiro momento que abrange a filosofia antiga e parte da medieval, onde a pergunta que mais surgia era o que são as coisas, é o que é o mundo, o que são os elementos, é o que é a natureza, que era muito comum a filosofia da natureza. Na filosofia medieval, passando para a moderna, começa a surgir os problemas do conhecimento, que antes da gente se preocupar em que são as coisas, é como que a gente pode entender o que são, como que nós entendemos o que seriam essas coisas. E por fim, chega na filosofia contemporânea, com um foco maior na linguagem, que além da questão de saber o que nós podemos conhecer, é como que nós podemos descrever, como que nós podemos falar sobre isso. E a preocupação sobre o modo de se expressar ficou maior, a filosofia analítica, que é um pé que eu tenho também, mas que eu também evito entrar muito por fatores que eu espero que fiquem mais claros daqui para frente. Mas veja, então a hipótese solipsista foi trabalhada de um modo indireto, maior e menor grau, por alguns filósofos, dos quais eu gostaria de citar Santo Agostinho, dos quais eu estudei bastante, Descartes, que também sempre foi um dos meus filósofos favoritos, interessante também em Berkeley, mas de uma certa forma nunca foi um assunto que dominou o imaginário. Na verdade, pode dizer que você vai ter muita dificuldade de achar uma monografia, uma tese sobre solipsismo especificamente. É um assunto que surge de forma bem informal, mas apesar de sempre aparecer em disciplinas de epistemologia. Não só em filosofia, mas em psicologia também. Então, é a ideia. Então vamos nos concentrar nessa ideia. Pois você sabe que o mundo está repleto de ilusões. Você pode estar numa matrix sendo iludido o tempo todo. Descartes chamava isso de um gênio maligno, um ser extremamente poderoso que joga ilusões na sua mente. É fácil a gente imaginar isso com o nosso repertório de ficção científica, os telepatas, os projetores de ilusão. Então, pense, extrapole essa possibilidade. E se tudo, a sua realidade foi ilusório, a não ser você? Tem dois níveis básicos que a gente pode lidar sobre solipsismo, dos quais um é o que poderia admitir a existência da realidade material do mundo, mas que só você tem uma mente real. Todos os outros seres são meio que autômatos, são máquinas que apenas simulam ilusões, são como se fossem zumbis, seres sem mente. Mas essa hipótese eu acho menos interessante porque ela já tem uma dificuldade de justificar a existência da realidade do mundo sem justificar as outras mentes, porque se você aceita essa realidade material, você tem que aceitar que o seu corpo também é material. Então, se você tem mente, porque os outros não teriam. Então, isso é uma hipótese um pouco menos me interessa, mas é bom atentar para o fato de que é exatamente assim, mais ou menos assim que na prática pensa um psicopata, nos piores casos. Ele tem uma desconsideração total pela realidade mental alheia. Ele acha que só ele importa, só ele realmente tem sentimentos que interessam. Alguém que desenvolveu isso de uma forma, em termos de ficção, muito interessante foi o Kurt Vonnegut, num livro chamado Matador dos Cinco. Então eu vou deixar isso de lado porque vai surgir num outro momento também, mas é menos interessante. O mais interessante é aquele que, de fato, nem o mundo material realmente existe, é tudo uma ilusão. Ou seja, você está no fundo sonhando o tempo todo. Tudo que você experiencia está sendo gerado por uma parte inconsciente sua. Então, nesse sentido, você só tem 3 certezas reais. Primeiro que sim, você existe. Isso é inegável. Não tem como você ter essa experiência. Eu existo. Isso é uma certeza absoluta. Uma das pouquíssimas que existem. Ela é totalmente irrefutável. Você não tem como sair dessa certeza da sua própria existência. Esse é o famoso cogito cartesiano. A base que vai dar a fundamentação de toda a filosofia moderna. A fundamentação simbólica. Então, essa certeza você tem. A outra certeza é que você interage com um universo de fenômenos. Você está numa espécie de aparente realidade, num aparente sonho, então uma série de coisas que você está vendo. Você está percebendo coisas, você está interagindo com coisas, você está conversando com outras pessoas. Esses são fenômenos que se apresentam à sua mente, ao seu eu. Então tem essas duas coisas existentes. Você tem esse seu eu e tem esse universo de fenômenos. A questão é se esses fenômenos têm uma existência independente de você ou não. E depois, o terceiro ponto é que você sabe muito bem que você não tem controle sobre a maior parte desses fenômenos.
Então, a princípio, isso poderia parecer uma evidência de que eles são reais e têm uma existência independente de você. Mas aí eu apelo para a sua experiência onírica. Você sabe muito bem que nos seus sonhos, que só acontecem na sua cabeça, a não ser que tenha uma concepção um pouco mais ousada em termos de espiritualistas, você sabe muito bem que no seu sonho, uma série de fenômenos acontecem à sua revelia também, né? Tem até as pessoas que passam por sonhos extremamente desagradáveis, de coisas que estão acontecendo com elas contra a vontade delas. Então, tem certezas. O eu, os fenômenos e a impossibilidade de você controlar todos esses fenômenos. Você controla alguns. A maioria deles você não controla. Num sonho, frequentemente, você controla algumas coisas mais. Eu, por exemplo, nos meus sonhos, se eu souber que eu estou sonhando, eu posso voar. Então você tem algum grau de controle a mais, ou de repente, se for um pesadelo, pode ser um grau de controle a menos. Mas essas são as certezas básicas do eu, dos fenômenos e da impossibilidade de controlar todos os fenômenos. Sendo assim, seria uma parte inconsciente sua que projetaria essa pseudo-realidade. Você estaria imerso num perpétuo sonho, numa perpétua autoilusão. Evidentemente, essa hipótese já foi combatida há muito tempo e tem que ser, porque não tem o menor cabimento alguém defender publicamente a hipótese solipsista. Isso não faz sentido, isso é coisa de louco. A hipótese solipsista você tem que estabelecer para que você tenha um desafio inicial de tentar superá-la e estabelecer uma base segura de conhecimento. Porque, meu amigo, se você não consegue passar nem desse nível, como é que você vai ter certeza das coisas? Se você não consegue superar nem essa ilusão, essa percepção de ilusão, você não tem certeza de mais nada. Você não tem nenhuma possibilidade de conhecimento no mundo. Então você tem que passar dessa fase. E o solipsismo está aí para ser confrontado. Agora, tem um problema. Do meu ponto de vista, ele é, em si, irrefutável. Você não consegue dar uma prova definitiva de que você realmente não está no mundo de ilusão, de que você realmente não é a única mente. Mas você pode driblar facilmente, aliás, nós fazemos isso o tempo todo, caso contrário, nossa existência seria impossível. Então nós temos que fazer isso, nós driblamos, e existem várias formas de dar um salto de fé além do delírio solipsíquico. E eu elenquei basicamente 4 grandes possibilidades, 4 grupos de possibilidades que nós inconscientemente escolhemos uma delas ou mais de uma delas para fazer esse salto de fé, para ir além desse delírio solipsíquico, claro, se você refletiu sobre essa questão. A primeira delas é a pressuposição da existência de um mundo material. Ela se pressupõe que a realidade material existe e se inverte o conceito. Na verdade, então, é sua mente que pode ser uma ilusão, né? Apesar de que tem uma série de problemas aí. E é por isso que eu não gosto daquela hipótese inicial de um solipsismo apenas em termos psíquicos, enquanto aceita a realidade do mundo. Porque, de uma certa forma, isso já está dado nessa primeira hipótese, você aceita a realidade material do mundo, e você aceita que por existir uma realidade material, então logo existem as outras pessoas que são outros corpos parecidos com você. Então se eles têm toda essa similaridade, não tem motivo você pressupor que eles também não tenham mentes. Você sustentar a existência material do mundo sem dar essa hipótese adicional de que as outras pessoas têm mente, meio que te joga num estado perigoso de dissonância mental que está associado sim à psicopatia. Então essa é a primeira hipótese, a do mundo material independente da mente, que é a hipótese dominante na ciência, na biologia, na psicologia evolutiva, ou seja, toda a ideia materialista de um mundo concreto, a revelia das mentes. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é uma hipótese de que existem sim outras mentes. Você postula isso arbitrariamente. E essas mentes em si são, de certa forma, são as principais responsáveis pela existência dos fenômenos que estão à sua volta, que pode inclusive ser o mundo material. A diferença é que além desse mundo material, você tem que postular também outras mentes, em geral na forma de divindades, são os deuses. É a hipótese escolhida por Berkeley. É um filósofo empirista inglês que colocou exatamente dessa forma, que o mundo todo é uma espécie de ilusão, uma espécie de sonho, mas que Deus, na verdade, é que está projetando essas ilusões. Então, para todos os efeitos práticos, elas são como se fossem reais. E, cara, por favor, quando estou falando de ilusão, estou dizendo que você atravessa a mão na parede. A ilusão é total, não é apenas visual, é audiovisual, sensorial,
tátil, olfativa, em todos os níveis, ou seja, como se fosse a Matrix, né, inserida lá no cérebro, gerando todos esses fenômenos. Então, muito bem, tivemos a questão material e a questão da projeção, do salto mitológico que estabelece entidades divinas, que em parte também foi uma saída escolhida por Descartes, para se livrar do materialismo, e essa foi a segunda opção. A terceira é mais ou menos uma mistura das duas. Eu gosto de citar porque existem algumas tradições que fazem isso no sentido de um panteísmo ou de um panpsiquismo. A ideia de que existe uma matéria e mentes externas que estão embrenhadas nessa matéria. A noção de um universo autoconsciente, aquilo que as pessoas frequentemente ficam dizendo ao substituir o conceito de Deus pelo universo, né? O universo me deu, não sei o que, não sei o que. Então, de uma certa forma, é essa noção de que as mentes estão embrenhadas no universo de uma forma mais mixada, difícil de distinguir. E a quarta opção, que eu acho a mais interessante, é que você pressupõe sim a existência das outras mentes, mas não exatamente na forma de divindades. São outras mentes como a sua. E de uma certa forma, todas elas estariam com essa dificuldade de compreender, de perceber o mundo, e que na verdade, em vez de ser uma ilusão apenas sua, é uma ilusão compartilhada de todas essas mentes. Por que eu acho mais interessante essa opção? Porque ela consegue driblar o solipsismo de um modo mais elegante. Porque não há uma diferença prática entre uma única mente projetando a ilusão de infinitas outras mentes, ou infinitas mentes projetando a ilusão de uma única mente. É meio que similar. Mas com isso você garante a aceitação de que existem de fato outras mentes. Você já não tem mais aquele problema de negar às outras pessoas os seus estados mentais, que é o fundamento de todo e qualquer senso ético e moral. Se você nega isso, você não tem nenhum motivo para agir de uma forma ética. Um filósofo lusitano chamado Pedro Galvão desenvolveu um conto fabuloso que está no meu site, chama-se Em Solipse, no qual ele descreve uma civilização de seres extraterrestres, né, que devido a uma configuração diferenciada dos organismos deles, com capacidades de projeção, de interferência, de geração de ilusões audiovisuais nos outros, eles têm um problema muito mais sério com o solipsismo. Eles levam o solipsismo muitíssimo mais a sério. E como eles não têm como saber se a realidade é apenas constituída por um eu, gerando uma ilusão, ou se existem de fato os outros eus, e como eles têm um forte realismo filosófico, eles precisam estar ancorados na verdade, eles decidiram optar por um solipsismo, um dualismo prático. Então eles vivem metade do tempo num comportamento pressupondo que os outros mentes existem e metade do tempo pressupondo que só eles existem, o que gerou uma dinâmica bizarra na civilização deles. Leiam esse conto que é muito bom. Eu também escrevi um conto que chama Quem é Deus?, que também lida com uma forma a esse respeito. Também está no meu site, vou linká-lo. Mas eu vou recapitular agora essas 4 possibilidades e explicar mais por que eu prefiro essa. E a primeira possibilidade é o materialismo em si. Ou seja, você pressupõe a realidade material. É um pressuposto simples. Só que tem um detalhe. A nível realmente profundo, psíquico, interno, íntimo, epistêmico, você está trocando o certo pelo duvidoso. Porque a sua existência pessoal como ser pensante e sensível, a sua mente, é certa. Isso é uma certeza absoluta. Não tem como você não existir. Mas o mundo é duvidoso. Ou seja, porque ele pode ser uma ilusão. Então, se você pressupõe a existência do mundo para explicar esse fenômeno ilusório, você está postulando uma entidade a mais, uma entidade material totalmente distinta da sua própria mente, que é a única coisa que você tem certeza que existe. A sua mente é um fato concreto, ela existe de fato, você não tem como negar isso. Mas você achar que existe um plano material externo que justifica esse fenômeno que você não controla, é um salto a mais. Se você usar a navalha de Ockham, reduzindo ao máximo o número de possibilidades, você teria que cortar essa hipótese. A existência de divindades também, de mentes superpoderosas que projetam o mundo, também é uma extrapolação, porque você conhece apenas a sua mente, você não conhece essa mente divina, você não tem esse poder de controlar tudo. Então é um postulado também um pouco mais ousado, e que curiosamente, frequentemente está misturado com o pressuposto materialista, no caso cartesiano, onde ele postula Deus e a existência do mundo relativamente independente, uma vez criado. Ou seja, são duas
entidades a mais aí. Você tem o mundo material e a mente divina. Então são coisas distintas. E a existência a terceira possibilidade, que é a mistura das duas, evidentemente continua postulando duas coisas distintas e misturando as duas. Por que eu prefiro a quarta? Porque na quarta você postula outras de uma entidade que você sabe que é real, a sua mente. Então eu pressuponho que existem essas outras mentes. É só isso que eu preciso fazer. Com essa vantagem de que isso é perfeitamente plausível e que mesmo que isso seja real, ainda assim não invalida a minha experiência de ilusão psíquica, porque essas outras mentes também teriam essa ilusão, e isso, de uma certa forma, o mundo fenomênico ilusório não seria apenas uma projeção da sua própria mente, mas uma projeção de várias mentes inconscientes, e é exatamente pelo fato de ter várias delas projetando que você não tem um controle total. É exatamente por isso que eu não posso violar uma lei natural, porque se eu quiser, num determinado momento, atravessar uma parede magicamente, mesmo que eu tivesse toda a concentração capaz de superar a minha própria ilusão, existiriam infinitas outras mentes que estão sustentando essa ilusão. Então você não consegue quebrar essa barreira. Eu acho essa hipótese mais interessante e eu a chamo de mentalismo. Mentalismo no sentido assim, a ideia de reduzir o mundo, toda a realidade a uma substância mental. A única coisa que existe de fato é a mente. É o oposto do materialismo, que reduz tudo à matéria. E ao reduzir tudo à matéria, você tem um problema muito sério para explicar a mente. A filosofia da mente, atualmente, bem como grande parte da neuropsicologia, tem esse problema claramente colocado. Como que você explica o surgimento da mente de um ponto de vista material? É difícil, na realidade, eu digo, é impossível. Você consegue explicar perfeitamente o desenvolvimento, o surgimento do universo, o desenvolvimento da vida, mas esse salto que passa da vida não consciente para a consciente, esse salto, a meu ver, é insolúvel. Inclusive até o conteúdo dos vídeos mais antigos desse canal são uma palestra que eu dei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sobre criacionismo. E eu solicitei aos criacionistas para fazerem esse movimento de pularem logo para essa última lacuna, né? Que se você quer postular a necessidade da crença em Deus, então você só precisa postular a necessidade da crença do espírito, dessa parte transcendente que é a mente humana. Porque aí você vai estar muito bem acompanhado pela galera da psicologia, da neurologia, da filosofia, numa lacuna da qual você não tem como tirar o divino. Pelo menos a nível de possibilidade, claro, não estou me comprometendo, eu não sou dogmático, eu sou cético, eu deixo as possibilidades em aberto, mas o que eu me recuso a fechá-las, a eliminá-las, porque nós não temos essa capacidade. Se nós não temos nem mesmo a capacidade de eliminar o pressuposto, melhor, da possibilidade da ilusão solipsíquica, então nós não podemos ser arrogantes ao ponto de sair fechando coisas muito mais ousadas. Aliás, essa é a base da minha noção filosófica inteira, tem como base esse ponto. Esse egocentrismo que flerta com essa possibilidade do solipsismo. E para você superar isso, demanda esse salto de fé nas outras mentes, na percepção, na existência das outras mentes, e que aí você tem que ir aos poucos construindo as certezas, pelo menos as certezas temporárias, para ir edificando um conhecimento coerente e sólido. É em grande parte por isso que meu principal foco de interesse são as mentalidades, são as crenças. Muitas pessoas às vezes se confundem, porque noto que eu falo sobre muitas coisas, eu falo de ciência, de filosofia, de religião, de política. É difícil ter um tema assim como não me interessa. Por quê? Porque eu me interesso pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acreditam. Por isso que eu me interesso especificamente por ideologias, por religiões, por crenças, por noções de mundo, ideias em geral. E essas ideias são o produto das mentes, as crenças. Por que as pessoas acreditam em tais coisas e não em outras? Por que elas escolhem determinadas coisas? A questão não é se elas têm o direito, não, claro que tem. Eu nunca condenei nenhum tipo de escolha. Eu nunca condenei a religião, a crença de ninguém. Agora, eu sempre apontei a coerência. Como que você justifica essa crença? E para você ter uma noção bem esclarecida das bases do seu conhecimento, você tem que fazer essa viagem interna. Pelo menos por um momento, para você organizar seu pensamento. Isso é fundamental. É por isso que eu me identifiquei muito com Descartes, porque eu tinha feito isso espontaneamente antes de ler Descartes. E você vai desenvolvendo
um cabedal de conhecimento, uma forma de ver as coisas que te dá uma segurança para fazer determinadas afirmações, determinadas noções, e ao mesmo tempo uma certa precaução para não ousar demais em estabelecer outras coisas, né? Mas bem, assim, para não me alongar demais, que esse vídeo está com quase meia hora, solipsismo é essa plausibilidade, essa possibilidade de que você é o único ser existente no universo e que tudo mais é uma ilusão. Eu considero uma hipótese irrefutável, porque por mais que seja desejável superá-la, por mais que seja necessário superá-la para que você possa viver devidamente, ainda assim ela está lá no fundo, colocada de uma forma que é impossível de ser totalmente refutada. Ou seja, é aquela coisa que nós passamos por cima, deixamos para trás e vamos viver nossa vida. Mas ela está lá. E no fundo você não consegue removê-la. E eu vou finalizar exatamente pelas tentativas históricas, em geral, de tentar superar o solipsismo. Na verdade, são basicamente duas, uma terceira mais ou menos assim, que em parte derivam da incompreensão. Uma delas é, em grande parte, o argumento cartesiano, né, que ele utiliza para tentar estabelecer a realidade das coisas. Ele faz uma comparação com os sonhos. Então ele diferencia os sonhos da realidade. Ele diz que na realidade você consegue ter um pensamento mais coerente, mais constante, em vez de ficar flutuando em oscilações assim, de coisas que vão mudando subitamente. Eu entendo esse argumento, e claro, esse fato. A nossa experiência deixa isso muito claro. Aliás, esse é o motivo dos sonhos. Porque quando você sonha, as coisas acontecem de uma forma tão louca? Porque se você, quando está desperto, você ainda divaga, você às vezes não consegue se concentrar, você de repente vem um pensamento diferente, de repente vem outro. E isso acontece mesmo quando você está desperto, sabendo que você está em um determinado local, pisando no chão, encostando nas coisas, vendo e ouvindo todas as coisas à sua volta, e ainda assim você divaga. Então o que acontece quando você dorme e remove toda essa âncora sensorial, onde você já não está mais vendo nem ouvindo nada de fora? Você vai devagar ainda mais, a mente vai viajar cada vez mais. Inclusive, eu acho que é um excesso de teorizações a respeito do que são os sonhos. Acho que isso é até bastante simples. Você vai ter que, a partir daí, para tentar explicar o que seriam as implicações psicológicas mais profundas, simbólicas dos sonhos. Mas o que essa abordagem cartesiana, principalmente, não me agrada? Eu não acredito que ela supere o solipsismo. Porque ela depende de um momento tal onde você seja capaz de diferenciar o sonho da realidade, que é esse momento onde você está desperto. Só que o solipsismo é mais profundo que um mero sonho. Ele pode gerar esses momentos de aparente despertar, assim como às vezes você está sonhando e você, mesmo questionando se aquilo ali é um sonho, você é enganado pelo sonho. E pelo menos na minha experiência onírica, é frequente eu ter sonhos onde todas as coisas da minha existência mudam instantaneamente. De repente eu estou num outro lugar, eu tenho uma outra família, eu tenho um outro filho, eu tenho um outro... As coisas mudam tudo. E vem tudo pronto, de uma vez. Então, apelar para a minha memória, para a minha experiência tradicional nesse sentido, é uma coisa assim meio frágil, porque o solipsismo tem essa possibilidade, essa capacidade de te enganar no nível mais profundo. O que leva à segunda tentativa de refutação, que é exatamente você apelar para, não apenas para uma distinção entre sonho e realidade, mas apelar justamente para o passado. Mas como poderia ser uma ilusão se você nasceu, você cresceu, você sabe que o mundo estava aqui antes de você ter nascido, existia uma coisa antes? Como é que você explicaria essas coisas? Aqui está o problema. Isso não funciona porque o solipsismo tem essa característica do sonho, de poder projetar instantaneamente toda uma realidade com as memórias já prontas. Isso é amplamente explorado na ficção científica, né? Quando você, por exemplo, cria lá um ser, copia a memória para um outro, assim, altera a memória, e você de repente gera as memórias passadas pronto, mesmo que elas não existissem antes, não tinha nada daquilo ali é real, só o seu passado é uma ilusão. Então, isso não consegue superar, às vezes, nem mesmo suas experiências de sonho, quanto mais o solipsismo, que é mais profundo. Volto a dizer, muitas vezes no meu sonho, eu estou em determinada situação tal, e de repente todas as minhas memórias estão prontas ali do passado, no outro mundo. Então é aquele caso, num determinado momento eu posso saber que eu estava sonhando, mas quando eu estou dentro desse sonho, eu estou refém dele, estou refém dessa ilusão, dessa estrutura ilusória, extremamente sofisticada. Então
Essas são as duas opções mais ou menos relacionadas. Dependendo do caso, você pode reduzi-las a uma só. Mas é curioso que até surgiu um termo chamado solipsismo quântico, né? Que não tem nada a ver com essas baboseiras que dizem de física quântica aí. Exatamente a ideia é essa, de que o solipsismo não necessariamente é uma ilusão temporal que vem se desenvolvendo ao longo de toda a sua vida. Você pode ter surgido agora, nesse sentido, nesse segundo, nesse quantum de tempo, de uma só vez, com todas as memórias, todas as ilusões já construídas. E você, mais uma vez, não tem como refutar essa possibilidade. Você só tem a certeza do seu eu no momento presente. Você só tem a certeza dos fenômenos no momento presente. Mas não quer dizer que eles já existiam antes. Eles podem ter acabado de surgir e podem desaparecer daqui a pouco. Você só tem noção do presente. O solipsismo te aprisiona não apenas num universo espacial ilusório, mas num universo temporal ilusório. Você pode existir apenas por uma fração de segundo e depois sumir, mas enquanto você estiver naquela fração de segundo maldita, não tem como você sair daquela ilusão. E por fim, o argumento que é mais utilizado para rebater o solipsismo, que é amplamente popularizado hoje pela filosofia da linguagem, pela filosofia analítica, é o que apela à linguagem. E para você articular um pensamento solipsista, você precisa ter uma linguagem. E a linguagem você tem que ter adquirido de alguma outra categoria. Mais uma vez, eu acho que isso não consegue provar nada. Porque, como eu digo, o solipsismo, mesmo nesse nível quântico, consegue gerar instantaneamente todo um passado ilusório, inclusive com uma linguagem que surgiu do nada. Você pode supor a possibilidade de um evento bizarro no universo que gerou tudo isso de uma só vez, como poderia gerar uma ilusão completamente diferente. Então, nesse sentido, eu acho que nenhuma dessas possibilidades realmente elimina a crença no solipsismo. Só existe um argumento que eu acho bom, realmente, que nem é muito usado, mas é que você não tem como ficar no delírio solipsista. Você precisa ir adiante. Isso não prova que ele é refutável, mas prova que ele tem que necessariamente ser contornado, quer seja uma realidade factual ou não. Ou seja, independente do mundo ser uma ilusão e só você existir, você tem que passar por cima disso e viver sua vida, porque senão você vai ter problemas muito sérios. E algumas pessoas loucas, insanas mesmo, têm um problema parecido. Dizem até que, por exemplo, o autismo é um nível em direção ao solipsismo. Existem evidências de que já se fizeram experiências, com, por exemplo, com astronautas, com pessoas que estão treinando para ser astronauta, que ficam em ambientes muito controlados, que elas começam a ter percepções maiores de solipsismo, porque elas são capazes de controlar melhor o ambiente, diferente do mundo natural, onde você sabe que os eventos estão à sua revelia. Então, apesar de ser um tema que aparece pouco por aí, ele tem sim algumas conexões com a área da psicologia, há uma certa preocupação. As missões espaciais futuras têm que lidar com essa possibilidade, lidar com soluções psicológicas para superá-la, e na filosofia é um tema crucial, você tem que se confrontar com ele em algum momento da sua vida para pelo menos estabelecer as bases do seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui, eu vou dar a minha listinha de textos aí que eu sugeri, espero que os efeitos que eu vou colocar aqui no fundo fiquem interessantes. E eu sou Marcos Valério XR, na madrugada do dia 14 de agosto de 2020, gravando o vídeo 155. Muito obrigado por sua atenção.